Olá, CREA Pod no ar, eu sou Carla Arantes, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nosso assunto vai nas alturas. Isso mesmo, vamos falar dos cuidados que as empresas e os profissionais devem tomar quando o serviço exige que o trabalhador fique lá no alto. O meu convidado é o engenheiro Daniel Barbosa, Daniel Cordeiro Barbosa. Seja muito bem-vindo, Daniel. Bom dia, obrigado pelo convite, Carla. Vamos lá, que eu puder ajudar aí para a gente fazer esse trabalho. Vamos falar um pouquinho aí desse trabalho perigoso, mas muito importante também. Bom, antes de começar, eu vou te lembrar de curtir este vídeo. Já curte de uma vez, não deixa para curtir no final não, já curte, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Segue a gente também nas plataformas de áudio. Se inscreva aqui no TV CREA, que é o canal do CREA PB no YouTube, e ajude a fazer com que esse conteúdo chegue cada vez mais pessoas. Bom, eu resumi o Daniel chamando só de engenheiro, porque o currículo dele é extenso, viu? Ele é engenheiro civil, de produção e de segurança do trabalho. Inclusive, ele está como diretor financeiro da AESH, que é a Associação de Engenharia de Segurança do Trabalho na Paraíba. Também é bombeiro civil, especialista em resgate técnico industrial, perito judicial trabalhista e, claro, especialista em trabalho em altura, entre outras coisas. Bom, Daniel, falando desse trabalho em altura, como é que surgiu? Né? De onde veio o seu interesse pela altura? Pela altura. Carla, a altura ela veio levar em consideração a partir de 2012. Né? 2012 lançou uma norma, que é a norma regulamentadora da NR35, e começou a colocar parâmetros para você acessar a altura. Começou a dizer que subir em altura tem que ser a partir de uma medida de 2 metros, começou a ter os cuidados técnicos para subir em altura. Então, em 2012, até 2012 não tinha uma regulamentação específica? Solta, na NR18, um pouco na NR30, assim, algumas NRs falando sobre trabalho em altura. Só que começou a ter vários acidentes e aí chegou e disse, vamos botar uma norma só para tratar de altura. Então ela é um bebê, eu chamo um bebê recém-nascido. Pois é, bem poucos bem anos aí, 12 anos aí, né, digamos 2024, que ela veio com muita força para tentar fazer padrões mínimos de segurança. Porque a norma é o mínimo, é o que você vai fazer de mínimo para a segurança. Então, desde 2012 para cá, a gente vem, né, acompanhando esse crescimento, esse amadurecimento da norma. E são muitas, né, as situações em que o trabalhador tem que estar lá no alto. Dá alguns exemplos para a gente de o que é considerado trabalho em altura. Bom, trabalho em altura é toda atividade, segundo a norma, né, que esteja acima de 2 metros do piso inferior. Então, relativamente, se eu estiver até 1,98 m, não é considerado pela norma trabalho em altura. Eu sempre falo isso porque a norma são padrões mínimos. Se você for para outras entidades, empresas, praticamente não usa essa norma, faz além da norma. Então subiu, teve um risco de queda, tá até em cima, eu vou botar uma mesa para trocar a lâmpada, é um risco. Você não está a 2 metros, mas se você cair, você pode se machucar ou até ter alguma lesão grave. Então a norma ela te dá um mínimo, mas não é obrigado a você fazer. Você pode fazer coisas bem mais, mas menos que aquilo não. Então, quando você começa a entrar na norma, você vai vendo que você pode agregar mais valor a ela, trazendo a ABNTs, a outros tipos de normas internacionais, que ela foi revisada agora em 2022 e já abriu isso, foi maravilhoso, dizer que não está na norma, siga as normas brasileiras ou internacionais. Então, isso aí foi um avanço que a gente deu bastante considerado. E aí a gente tem, não só na construção civil, porque a construção civil, então, eu vou construir um primeiro andar, já é trabalho em altura. Já é trabalho em altura. Mas tem quem troca luz, lâmpada em poste, são diversas atividades. O que é que deve ser feito? Né? O que é que preconiza a norma? É evitar o trabalho em altura. É a primeira coisa. O que é que eu posso fazer para evitar? Se eu não conseguir evitar, o que é que eu faço para proteger? Para mitigar. O que é que eu vou mitigar aquele risco? Para conviver com ele com segurança. Então, a primeira coisa que eu consigo evitar, pelo menos na construção civil, não.
porque cada vez mais verticais, ou ela sobe verticalmente, ou ela desce também, que ela fica com aquela que chama altura negativa, mas é altura. Entendi. A altura vai estar presente nas telecomunicações, aí muitas pessoas chegam, mas só no poste. Não, a gente chama de boca de visita, tem muitas fiações que passam embaixo, tem muito serviço sendo realizado por algumas concessionárias estaduais, que você desce e relativamente à altura, porque você tem uma altura inferior. Então, o trabalho em altura está presente em praticamente todas as atividades que a gente vê na construção, como também nas manutenções. E aí, essa regulamentação, ela é específica para cada atividade? Não, ela é de forma geral para todo o trabalho que esteja acima de 2 metros. É ótima pergunta. Ela está preparada. Justamente, ela fala de uma forma geral, mas porque existem as normas setoriais, né? Ela existe uma norma setorial, ela é do setor, só fala dali. A norma de trabalho em altura é o especial. Então, o que é uma norma especial? Uma norma que eu preciso seguir ela, independente da do setor. Por exemplo, se estiver falando de trabalho em altura, na NR 18, é do setor, setorial, 18, da construção civil. Eu vou ter que ir para a especial, que é a de altura, só de altura. Aí ela fala de uma maneira geral. Entendi. Ela não fala só para construção, ela vai falar de andaime, de escadas, ela vai falar de balanças suspensas, ela vai te dar várias cadeiras, a gente chama de cadeirinha, né? Você passa, tá o cara pendurado, geralmente lavando fachada. Então ela é para todo mundo, ela não se restringe a um só tipo de atividade, não. Agora, a tecnologia tem ajudado a diminuir, você falou que atividades a gente pode evitar que o trabalhador fique em altura. A tecnologia tem ajudado isso? Tem impressão. Não, porque as perguntas tem sim, porque assim, algumas inspeções, que tecnologia a gente tem? Uma bem simples chamada de drone. Sim. Então inspeção eólica. Então você tem como você subir para fazer uma inspeção que seja uma inspeção visual sem o trabalhador estar lá? Tem. Faz a primeira assim. Ou vai fazer uma inspeção numa fachada, precisa pendurar, vai com o drone, vai lá, filma ali os aspectos. Precisa subir, aí vai lá e sobe. Não só essa, né? Os controles também. Porque o trabalho em altura, ele precisa estar presente, né? Então é muito difícil a gente chegar... Drone, eu lembro quando vai instalar a placa de energia solar, antigamente tinha que subir para fazer toda a medição, isso. Hoje eles conseguem fazer isso por meio do drone. Né? Então você chega em alguns locais que não tem a planta. Porque geralmente de engenheiro, você faz o projeto, você tem a planta baixa, só que é um prédio, digamos, de 20 anos atrás. E as plantas eram feitas em régua T, não sei se você lembra. Enfim, então não tem. Então vamos sobrevoar para ver como é que está. Então as tecnologias, elas avançam, né? Tecnologias que chegaram já para controle disso aí, né? Então a gente vai numa indústria, a gente chega na indústria e diz, rapaz, vamos fazer um catálogo dos seus trabalhos em altura. Eu tenho uma caixa d'água? Tenho. Aqui é uma escada vertical. A outra eu preciso subir em cima da laje. Então, porque o trabalho em altura, ele pode ser de um andaime, pode ser subir numa escada vertical, pode ser subir numa escada do marinheiro, pode ser numa balança. Então a gente vai lá fazer catalogar todas as suas atividades, porque ela é multidisciplinar, tem várias, não tem só uma. Então a tecnologia... Os equipamentos de segurança também melhoraram? Melhoraram. Assim, eu sempre falo, Carla, os equipamentos de segurança sempre tiveram os bons e sempre tiveram, não é que são os ruins. Enfim, tem sempre, digamos assim, um excelente e um que atende à norma. Então, o excelente, ele vai focar no conforto, que existe um cinto ativo, um cinto passivo. Porque ainda tem muitos trabalhadores que não usam. Que não usa, né? E às vezes, imagina um elo. Eu paro o navio e tem uma corrente de aço ferroso, gigante, que eu coloco ela ancorada no porto, mas se eu colocar um elo ali de plástico, é onde vai quebrar. Então, às vezes, o cara tá todo aparentado lá, vestido, do checklist, ancorado no fio de televisão. Então, você tem que ter um conjunto. O bem-estar do trabalhador. A gente tem que ter esse cuidado também de
coisas básicas. Problemas psicológicos, de casa, problemas de mal-estar de comida. Tem que lembrar que a gente está em cima, em altura, né? E um mal súbito ali dificulta qualquer tipo de resgate para ser tirado, entendeu? Então, se você sobe uma pessoa que os exames do trabalho em altura, que ela pede, ó, agora tem o exame psicossocial, vê que legal, né? Então, agora para subir, acrescentou esse exame, que é uma entrevista através de um psicólogo, para saber se você está bem e sã da mente, né? Então, teve esse avanço também na norma. Porque qualquer coisa que desconcentre ela lá em cima pode ser perigoso. Perigoso, né? E se eu lhe falar que os índices de acidentes são bem maiores na queda de materiais do que na queda de pessoas. Ah, é? Então, se você chegar, eu não consigo dizer em porcentagens, mas assim, tempo de 60%, 70% dos acidentes de altura é queda de algum material. Uma ferramenta. O resto é queda de pessoas. Entendi. Não o resto, não querendo deixar esse ponto assim... Minimizar isso, mas é queda de material. Então, quando eu estou em altura, tem alguém embaixo, eu preciso isolar a área, eu preciso talvez amarrar minha ferramenta, porque pode ser que numa hora que eu esteja fazendo, essa ferramenta se desprenda. Então, a gente tem cidades que estão com prédios aí, Balneário Camboriú, 60 andares. 60 tem aqui, hein? Lá 120. Ixi. Então, se cair alguma coisa, não vai, ela vai cair numa distância de um pneu, porque vai ter o vento. Então, esses cuidados, às vezes, são não é mais importante, tão importante como estar nesse cinto também, porque eu posso não usar o cinto. Então, se for para outros países, assim, acho que Portugal, ali, tem eles constroem, eles envelopam o prédio todo. Sim. Então, se eu estiver protegido, não uso o cinto. É a mesma coisa você. Se você estiver no seu apartamento, a 30 pavimentos, vou ver os fogos do final do ano. Aí, Carlos, vai para a varanda, bota o cinto. Não, tem um guarda-corpo, que a gente chama o peitoril. Então, ali não é para eu estar de cinto. Então, se as empresas fazem essa proteção coletiva, você evita as proteções individuais. Porque existe um tipo de hierarquia. Medidas administrativas, medidas de engenharia, medidas de proteções coletivas e os EPIs. Então, o cinto, a gente sempre fala que é o atestado de burrice do engenheiro, que não conseguiu mitigar e tem que dar o protetor individual, o equipamento individual. Porque o certo era eu enclausurar a máquina e não dar o protetor auricular. Só que eu não consegui enclausurar, então toma o protetor. Então, existe uma hierarquia. Então, quando a gente pensar em segurança do trabalho, pensar em medidas que eu posso proteger, medidas de engenharia coletiva, no final é que... Olha, que interessante essa lógica realmente que não passa pela nossa cabeça. Então, a gente falou até desse lado psicológico do trabalhador, né? Qual é o perfil? O que um profissional precisa ter para ser um trabalhador em altura? Ele precisa estar capacitado por um treinamento, que são de 8 horas. Esses cursos são feitos onde? Esses cursos tem escolas, centros de treinamentos, no próprio local do trabalho. Eu friso e quero deixar, assim, cuidado com os treinamentos. Faço os treinamentos com as cargas horárias corretas. São 8 horas, então a norma, ela preconiza no mínimo 8 horas. Essa aí de puxar para o resgate, eu não acredito que 8 horas de tempo para dar um treinamento de altura e de resgate. Então, a norma, voltando, é o mínimo. Então, esse treinamento de 8 horas tem que ter a parte teórica e a parte prática. E pelo menos um trauma de suspensão para o trabalhador se sentir, né? Um trabalhador de 90 quilos, assim, 97 quilos, igual a mim, pesado no cinto, o desconforto que é, como é que ele vai se comportar, como é que ele pode fazer um auto resgate para esperar um resgate vir de fora, enfim. Então, isso aí são coisas básicas do treinamento. Então, 8 horas é seguir isso e fazer os exames, que são exames complementares. Então, se você for trabalhar em altura, você não vai fazer os mesmos exames que se eu for administrativo, que vou estar aqui. Então, tem alguns exames que quem preconiza isso é o médico. Que aí são exames físicos e os exames psicossociais. Físicos, que são, pelo menos eles que eu não sou médico, né? Eletrocefalograma, cardiograma. Imagina você lá, tem
um ataque epilético. Como é que eu não é nem para subir. Você é diabético, toma insulina e está controlado, não controlou, teve um mal súbito, desmaiou, então complica sem ter nada, né? Tá tudo bem no trabalho em altura, mas o cara teve um ataque cardíaco. Então o trabalhador precisa estar submetido de saúde íntegra para trabalhar em altura. Qual foi a situação de maior risco que você já presenciou, já se envolveu, já teve assim, algum acidente com você em altura? Eita, graças a Deus não, até hoje não, em altura não, mas eu sou engenheiro de segurança, mas eu era técnico de segurança, me formei em bombeiro, então vim numa caminhada, trabalhei muito tempo, enfim, na refinaria, e lá a gente tinha muita movimentação de carga em altura, e foi uma situação que eu me parei a obra, quase o meu gestor chegou lá muito bravo comigo, mas não tinha como, porque era uma movimentação com 3 guindastes, aí parou a via, né, a BR, para movimentar uma estrutura metálica, e quando eu cheguei, parecia a Torre de Babel, um falava inglês, o outro alemão. Ninguém se entendia. 3 sinaleiros, como é que vai fazer? Não, eu faço daqui uma distância, um segurando, um sobe, o outro desce. Aí eu digo, cadê o rádio? Não, mas o rádio é só meu. Não, tem que ser um rádio para falar. Os 3 guindastes, não vai dar certo não. Então, às vezes não é nem o trabalhador em altura, a gente acha que é muito trabalhador, é uma movimentação de carga, a gente subiu um piano, a gente foi subir um piano, porque não dava um piano dentro do elevador, subir Guindaste. pelo guindaste não, acesso por corda, subir pela varanda, entendeu? Além do carinho do piano do cliente, ainda tinha um matar-ninguém lá embaixo. Exatamente. Então tem algumas situações, mas assim, graças a Deus, de acidente, não, cara. Ai, que bom. Mas aí esse parou a obra, aí o gerente chegou Aí lá. foi muito bravo comigo, perguntou se eu ia pagar o salário de todo mundo. Eu digo mestre não, era doutor. Eu disse, doutor, é melhor a gente pensar como é que nós vamos parar aqui 10 minutos. Então, todos os parâmetros que nós temos aqui, vamos pegar o rádio de todo mundo, botar numa frequência só, vamos falar a mesma língua, tira os 2 sinaleiros, deixa um só, para todo mundo ficar olhando só para aquele. Porque tem um guindaste, o sinaleiro é o sinaleiro do guindaste. Mas aí como é que 3 juntos? Então, a gente colocou um só, fez a atividade todinha e graças a Deus teve sucesso com isso. Então, pronto, um atraso simples, pequeno que poderia ter custado muito mais caro. Muito mais caro, né? Até material mesmo, entendeu? Porque o acidente ele é considerado de 2 formas, só para você ter o acidente, ele, se tiver perca material, é um acidente. Se tiver dano pessoal, é um acidente. Então, se eu passar, rasgar minha camisa, foi um acidente. Não precisa rasgar meu braço. Então, o acidente é classificado dessa forma. Não é porque não teve vítima, que não é um acidente. O carro bateu num poste, não morreu ninguém, mas foi um acidente, teve danos. Então, fizemos uma pequena reunião ali, lógico, demorou 1 hora, mas decidimos, trouxemos os sinaleiros, vamos fazer assim, 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 e saiu tudo bem a atividade. A movimentação essa peça tinha 6 toneladas. Então, eram 2 guindastes para subir e 1 para movimentar. Enfim, através de uma medida que a gente chama de engenharia, a gente conseguiu, administrativa, mitigar o risco. Que bacana. Daniel, muito obrigada pela nossa conversa, parabéns pelo seu trabalho, seja sempre bem-vindo aqui ao nosso CREAPOD. Agradeço a você, eu agradeço a Renan pelo convite também, e foi muito fácil fazer com você. Eu te falei, era só uma Obrigado. conversa muito tranquila. Muito legal. Muito mais fácil que trabalhar à altura, né? Muito. Esse é o nosso CREAPOD, uma realização do CREAPD, a produção é minha, com o Manuel Nóbrega, a captação e edição é da 104 Filmes. A gente sempre agradece a Belo Jardim pelo paisagismo do nosso cenário e a você também, muito obrigada por mais essa companhia neste episódio. Não deixe de curtir o vídeo aqui no TV CREA e também nas plataformas de áudio. Até semana que vem.